Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Marcela Capobianco, repórter da Veja Rio, e como vocês já sabem, toda quarta-feira estou aqui para comandar aquele bate-papo legal com um colunista da revista Veja Rio. Temos vários colunistas, vários assuntos, a cada semana a gente aborda um. E hoje o assunto é medicina, saúde, obviamente vamos falar de Covid-19 e o meu convidado já está aqui, que é o Fabiano Serfati, médico endocrinologista, clínico geral. Então, quem quiser perguntar qualquer coisa sobre Covid-19, pandemia, emagrecimento, é só fazer a pergunta que o Dr. Fabiano responde tudo. Vou chamar ele aqui para o nosso papo. Aguardando aqui o doutor Fabiano. Olá! Aí, voltei, saí, voltei. E aí, Tudo moçada? bem? Tudo bom? E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Na medida do possível, né? Porque numa pandemia, quem diz que tá tranquilo, que tá tudo ótimo, É, não sim. sei se a gente acredita muito, não. Agora eu tô certinho online, né? Porque eu entrei, saí, entrei. Então, Tá tudo certo. tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, quer Vamos começar ou lá. você quer que eu comece? Se Eu você... queria fazer uma pergunta que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, né, para bater direitinho Uhum, como ia ser a nossa live. E você me passou uma informação exclusiva que ninguém da imprensa brasileira tem, que uhum. saíram estudos internacionais sobre a correlação entre Covid-19 e tipos sanguíneos. O que ficou concluído disso, doutor? Na verdade, saiu... esses dias saiu num dos jornais mais famosos do mundo, o New England, mostrando que talvez teria uma relação do Covid com o tipo sanguíneo, né? E que talvez o tipo sanguíneo O teria uma doença mais branda. E aí saiu essa madrugada de ontem para hoje, né, que eu te falei. Então, eles fizeram um estudo e viram que não tem correlação da gravidade da doença com o tipo sanguíneo ainda. Talvez o tipo O ele tenha mais negatividade quando se faz o teste. Isso a gente ainda tem muita dúvida, né? Mas, assim, até então assim, a gente não, a gente não acha que tem nenhum tipo sanguíneo que tem pH menos ou não. Todo mundo tem que usar máscara igual e, por enquanto, não tem nenhuma evidência de que isso aí pode ter algum fator protetor no tipo sanguíneo, entendeu? Então, isso aí começou a se falar muito e aí ontem já, de madrugada, já cortaram isso. E é bom a gente explicar também para os nossos seguidores que é normal ter esse vai e volta da saúde, desses estudos, né? E a gente acaba ficando muito perdido, né, doutor? Uhum. Eu tava te falando que, assim, esse é o momento de que as pessoas estão muito frágeis, né? Então, assim, qualquer coisa que você consiga... É muito fácil você chamar atenção para as coisas, porque todo mundo quer ouvir alguma coisa que resolva a vida, né? Sim. Mas... e os estudos, realmente, eles são... porque o estudo é uma coisa, assim... Bioestatística é uma coisa que você pode... Se você pode querer... Se você quer provar uma coisa, você consegue provar com número, com fórmula matemática. Então, você tem que saber avaliar muito, com muito cuidado, né? Uhum. E, assim... E as pessoas começam a falar assim, eu vejo que tem muitos colegas que se aproveitam do momento para começar a se auto-intitular, fazer várias coisas. Então, assim, eu acho que o objetivo maior é a gente cuidar das pessoas. E muitas vezes, assim, eu vejo que o ego está na frente de qualquer coisa. Então, assim, esses vai e volta são normais na saúde, assim, porque a gente tem dúvida mesmo. Mas, assim, não existe alguém que tenha o melhor protocolo, não existe alguém que tenha o melhor remédio, não existe. Existe, sim, cada médico que vê seu paciente com cuidado, você tem que procurar um bom profissional que seja o seu médico, entendeu? Porque, Uhum. assim, cada médico vai fazer uma coisa com o paciente. Por enquanto, tá assim, né? Mas tem muito vai e volta, a gente vai ver muita coisa ainda. A Mas gente para as tem uma. vacinas, né? A Anvisa aprovou anteontem, quer dizer, ontem, o terceiro trial de vacina aqui no Brasil, né? Então a gente está com já uma terceira vacina, tem a chinesa, tem a de Oxford, que é do grupo DOR, e tem mais uma que eles Uhum. aprovaram. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque assim, a informação é uma coisa que, na era da informação, nada melhor do que informação verdadeira e nada pior do que informação errada, né? Pois é.
E a gente sempre reforça aqui tomar cuidado com as mensagens que recebe pelo WhatsApp, né? E sempre procurar uma fonte confiável, por isso a gente convidou o doutor aqui nessa noite. Tem uma pergunta da seguidora Elbi, LB. E o coronavírus com o AVC, tem alguma relação? O coronavírus, ele parece que ele é um vírus que tem um comportamento ele gosta muito de vaso, coração, vaso, sistema neurológico. Então, assim, parece que existe uma correlação maior entre várias coisas que acontecem com o coração, com o sistema nervoso central, e isso tem sido muito frequente. Hoje tem alguns protocolos que o pessoal, eles até colocam qualquer pessoa que entra com dor de cabeça na emergência hoje em dia para fazer uma triagem para Covid. Realmente tem sim maior incidência, parece estar correlacionado de AVC, de doenças cardiovasculares, que isso aí tudo que está AVC, infarto, tromboses, isso aí já está sendo provado para a gente. Então, assim, você precisa estar mais atento, sim, com as medidas. Assim, e é sempre bom também a gente lembrar que não é uma gripezinha, né, doutor? Podem acontecer várias outras coisas a partir dessa... Ela tem várias maneiras diferentes, né? Já foram até há uns dias atrás publicaram que tem alguns subtipos, né? E que eles se manifestam de maneira diferente. Tem gente que tem uma gripe, uma coisa mais branda, tem gente que não tem, fica sintomático, tem gente que fica bem grave, né? O que é importante assim, eu tava falando com você que assim, as pessoas começam a querer achar uma fórmula mágica já. A ivermectina virou a nova droga da moda, né? Salvadora. Exatamente. Então, assim, eu escutava muita gente falando, toda semana, não sei o que lá. Eu não estou dizendo que não é, não. Mas, assim, o que é importante é o seguinte, a gente se preocupar em fazer o que a gente sabe que ajuda. Porque só ficar com medo não adianta nada. Mas tem que fazer. Porque as pessoas acham que não tem que fazer. Não, tem que fazer. Além das pessoas que estão correndo atrás da vacina e o resto, assim, a gente tem cada um como se proteger de certa maneira. Então, assim, a gente já sabe que a idade e a inatividade física, a obesidade são coisas que aumentam a probabilidade de você ter coronavírus, de você ter uma doença mais grave. Então, assim, e as comorbidades. Então, assim, para começar a história. Então, assim, se você cuidar da tua saúde, você, de certo modo, claro que a gente tem 4 meses aí de doença, a gente não tem muita evidência do que está acontecendo, mas você consegue, de certo modo, se proteger. Então, assim, cuidar da sua dieta, dormir bem, fazer exercício, são coisas que parecem, sim, proteger a gente de uma doença mais grave. Então, assim, aí as pessoas começam a procurar várias saídas maravilhosas, tal. A gente ainda não tem. Mas se você cuidar de você mesmo, se cada um, não, agora que eu tô na pandemia, eu vou chutar o balde. Não chuta não, porque a hora de se cuidar é agora mesmo, sabe? Então, assim, eu tenho visto que quem se cuida tem se dado muito bem. Porque tá aproveitando esse momento, assim, para focar mais na própria pessoa, entendeu? Então, assim, eu acho que esse momento é um momento que tem muita coisa boa. Eu tenho dito que é uma pandemia de oportunidade para a gente se reinventar e repensar em si mesmo, sabe? E eu acho que tem muito aquela coisa da diferença de você buscar... na pandemia, você busca a diferença de você buscar o significado e buscar a alegria, a felicidade. Porque, assim, a felicidade e a alegria são sentimentos momentâneos. Assim, tipo, tô com fome, comi. Eu satisfiz. O animal tem felicidade, mas o significado é uma coisa que é para frente. Que não necessariamente que você tem a alegria de ter aquele naquele momento. Mas você planta para frente. Então, assim, acho que nesses momentos são momentos que você busca muito mais significado do cada um pessoal da sua vida, né? Porque cada um tem o seu. Ninguém sabe, é só você com Deus mesmo, sabe?
E então, assim, quando você está buscando aquela coisa momentânea, a alegria, a felicidade, ela é egocêntrica, né? Você para você. O cachorro pode ter felicidade. Você dá comida, ele come e fica bem. Agora, o significado é uma coisa que você constrói com você, com a tua família, com teus amigos, com a tua profissão. Você, por exemplo, você está tentando passar uma boa informação para muita gente, você ajuda muita gente, que eu sei que o trabalho legal que você está fazendo. Então, assim, a alegria é agora, é egocêntrica. O significado é para frente e é para o outro. E, assim, é muito engraçado, porque era um vírus que antigamente estava na China, antigamente, em dezembro, e depois, de uma hora para outra, aquela pessoa que ficava olhando no celular, olhando só, se auto-publicando, ela tem que olhar para o lado e ver que se ela não olhar para o lado e não se preocupar com o outro, ela vai se dar mal. Então, assim, eu acho que esse olhar menos egocêntrico da vida, assim, sabe? De você buscar um significado pro que tem de melhor, assim, você consegue achar algo melhor para você, porque assim, a vida estava tão rápida, tão assim, isso fez com que todo mundo parasse para pensar um pouquinho, sabe? Então acho que isso para mim é a coisa mais importante que eu acho que essa pandemia pode trazer pra gente. Isso até se traduz no nosso dia a dia mesmo com o uso da máscara, né? Quem usa máscara está se protegendo as pessoas que, porventura, cruzem o caminho dele ali, né? Sim, sim. E assim, eu vejo também, quando você sai na rua, as pessoas também que não usam máscara. Então, assim, no queixo. Assim, como se... Porque quem não usa máscara, ela tá preocupada, assim, com si mesmo. Porque muita gente sabe que não vai ter problema de pegar, ou que vai ter menos grupo de risco, mas pode passar e pode matar alguém. Então, assim, eu acho que, para mim, a máscara hoje tá... Eu acho que tudo começa por aqui, né? Engraçado, né? Porque você pega o vírus por aqui, você pode se cuidar por aqui, você pode se proteger por aqui, você perde o olfato, que é um dos sintomas da Covid, por aqui. Então, então, assim, aqui é por onde começa tudo, né? Uhum. Sim. E é por aqui que a gente se alimenta, né? Tem um texto seu na volta agora da sua coluna que fala justamente sobre isso, né? A gente pega o vírus pela boca, pelo nariz e se alimenta pela boca. E é bom a gente fazer dieta, é momento de fazer dieta, porque muita gente às vezes acha que a dieta baixa a imunidade. Explica isso pra gente, doutor. Então, isso é uma pergunta que a gente estava até conversando antes, né? E assim, esse é o momento, sim, né? Porque se a gente for pensar que tudo que você faz para fugir do aumento da resistência insulínica, da obesidade, da diabetes controlada, pode te ajudar, então quando você faz uma dieta, seja ela qual for, no caso que eu até citei, uma dieta low carb que você tem evidência de que você pode perder peso legal com ela, você sim está, de certo modo, se protegendo nessa situação inteira. Qualquer coisa que você faça, que você pode se ajudar, não deixar a corda embora, entendeu? Não deixar, não chutar o balde, te ajuda. Quando eu coloquei na coluna, eu falei da dieta low carb como uma arma na luta contra o coronavírus. Tudo que você faz para conseguir manter seu peso, não deixar o teu peso acelerar, porque assim, obesidade é um fator de risco isolado de maior gravidade, principalmente para pessoas abaixo de 60 anos. Não só para as coisas ruins que traz, tipo hipertensão, o controle alterado da glicemia, mas por si só. Então, assim, tudo que você faz para lutar com isso é excelente. Então, do exercício, eu gosto muito do jejum também, uma dieta low carb que a gente sabe que tem muita evidência aí para a gente poder mostrar que você reduz o carboidrato, você consegue controlar o seu peso, a pressão. Eu até coloquei isso na matéria. Então, assim, e isso, assim, é a hora de fazer mesmo. Tipo, não, a dieta te deixa mais gripado. Não. A gente não tem muita... É muito difícil, porque estudo também não é tão simples assim, mas a gente não tem muito estudo. A gente tem uns estudos com ratinho, mostrando que os ratinhos que fizeram dieta low carb pegaram mais gripe e influenza, que é muito parecido com coronavírus, do que os que não fizeram. Mas em humana é muito difícil você fazer estudo sobre imunidade. Então, assim, mas você tem evidência indireta, sim,
que você você emagrecer, você tá se cuidando e tá prevenindo outras doenças e tá prevenindo. Eu tenho falado até com uns pacientes assim, que assim, antigamente a gente podia até pensar em se cuidar para evitar doença, para tá bonitinho, mas agora a gente tem que se cuidar para viver, né? Porque o risco é igual para todo mundo. Então, se você não está se cuidando, se você está sedentário, se você está acima do seu peso, você tem risco sim maior de morrer pelo coronavírus. Então, cada um pode fazer o seu no seu lugar, não é tomando A, B, C ou D. É se cuidando. Então, assim, fazendo o seu exercício, você não precisa fazer muito. Não exagerando, porque você começa a ver 1 milhão de coisas aí, né? O que melhora a imunidade? A, B, C ou D. Assim, o que a gente sabe que é fato que melhora é você estar no seu peso, você não está muito acima do peso, você dormir bem, fazer exercício e controlar as comorbidades. O indivíduo que é diabético, controla. O indivíduo que tem pressão alta, controla. Se você começa pelo arroz e feijão legal, que já é difícil, sem buscar soluções maravilhosas, você já está bem. Então, assim, só que assim, as pessoas não querem. Assim, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário, né? Uhum. Então, assim, tem que correr atrás. Tipo, cada um tem que fazer o seu. Não adianta, porque a gente não pode fazer por ninguém. Então, assim, se a pessoa faz um pouquinho, e não precisa ser muito não, tá? Assim, fizer 10, 15 minutinhos por dia já é bom. Já resolve. Já é legal. Então, o que eu queria perguntar é como driblar essa preguiça, essa inércia, né? A gente está muito tempo em casa, tem gente que o home office acaba trabalhando muito mais, acaba não sobrando tempo. Ela tem que parar realmente tudo que está fazendo e ir fazer o exercício dela, mesmo que seja em casa, mesmo sem aparelho de academia. Eu acho que assim, é prioridade, né, Marcelo? Quando a gente pensa assim, todo mundo dá prioridade. A pessoa que está em home office, ela dá prioridade para o trabalho dela. Ela dá prioridade para escovar os dentes, ela dá prioridade para almoçar, ela dá prioridade para jantar. Então, assim, para mim, o exercício, se cuidar, tem que estar dentro da prioridade. Porque você está cuidando da sua vida. A vida é tua. Assim, a gente tenta passar uma boa mensagem para todo mundo, mas assim, quem tem que amar a vida é cada um. Então, assim, eu acho que não é fácil. Ao mesmo tempo que você em home office, você consegue também, porque o exercício não precisa ser muito, você pode, entre intervalos, eu falo para muita gente assim, sei lá, entre uma reunião e outra, você pode fazer abdominal, pode pular corda, pode fazer uma flexão, você pode ir fazendo, porque hoje a gente sabe que o exercício dá no mesmo, se você fizer 10 minutos aqui, 10 minutos ali, você não precisa fazer 1 hora, 2 horas, você não precisa fazer muito, que é até essa teoria do HIIT, né, que é você fazer muito exercício, você acelera e para, acelera e para. O menos é mais. Eu acho que a sofisticação, a simplicidade é a maior das sofisticações. Então, assim, começa com pouco. O 1 é melhor que o 0, o 2 é melhor que o 1. Então, assim, eu acho que é só você... E quando você faz exercício, você também consegue dormir melhor, você consegue concentrar melhor, consegue fazer tudo melhor. É questão de prioridade. Você colocar um dia assim, olha, tem que começar com 10 minutos dia, ou 10 minutos 3 vezes por semana. Não é fácil, mas assim, da mesma maneira que assim, acho que a gente está se adaptando, ou não, né? Mas isso tem que ser prioridade, sim. Tipo, você cuidar de você ter uma balança. Acho que uma coisa que ajuda também muito é ter uma balança. Você tem uma balança em casa, você consegue ter a noção de... Porque sem a balança você perde a noção, entendeu? Tipo, do que está acontecendo. Então, assim, cada um tem uma balança. Não tem uma balança boa. Todas as balanças são boas. E é uma maneira de você conseguir se controlar e saber o que está acontecendo. Porque se você vai deixando, a gente tem uma capacidade de se auto-adaptar a tudo, entendeu? E aí, quando você está vendo, foi. Verdade. A gente tem 2 perguntas aqui de seguidores que têm a ver. Uma é do Fabrício, outra é da Mel. Eles estão dizem que mesmo usando máscara, você pode pegar o vírus pela mucosa dos olhos e também que há estudos que comprovam que a máscara não adianta na proteção. Existe isso, doutor? É fake news? Explica pra gente. Saiu um estudo também, essa noite de ontem para hoje, mostrando que as 3 medidas são 3 medidas que ajudam a prevenir o coronavírus. 3. Um estudo, um dos milhares, né? Distância de 1 metro. Esse foi um deles, né? E ele revisava outros. Distância de 1 metro. Proteção nos olhos, porque
realmente, de fato, os olhos podem é uma fonte de entrada. E o terceiro, uso de máscara. Só que nesse artigo ele colocava o seguinte, que a máscara que você tem comprovação científica de que você evita é a N95. As outras, não que você não evite, mas assim, a gente sabe que a N95 sim evita. Agora, a gente tem muita, assim, se a gente for falar que a gente sabe tudo, a gente não sabe, que é mentira, tá? Porque ninguém sabe nada do coronavírus, porque o coronavírus acabou de, assim, até a gente, ele nasce, talvez nenhuma doença tenha sido mais estudada, quer dizer, eu acho que nenhuma doença foi mais estudada na vida que o coronavírus. Sim. Mas a gente sabe muito pouco ainda. Quem diz que sabe, não sabe. Aliás, ninguém sabe. Então, assim, o que a gente sabe é o seguinte, essas medidas ajudam sim, a N95 protege sim, e a máscara comum a gente acha que protege. A gente tem dúvida do quanto. Então, assim, eu acho que vale a distância. Mas, assim, se você tem a distância, se você tem a máscara comum, se você tem a proteção ocular, tá tranquilo. Então, assim, essas são medidas que a gente sabe que ajudam mesmo, tá? E o artigo não falava de higienização, mas eles falam também de, óbvio, que higienização das mãos, né? Tanto com sabão, porque às vezes as pessoas acham que preciso lavar com sabão e com álcool gel. Não. O álcool gel é quando não tem sabão. Se você quiser usar os dois, você pode, mas o objetivo é você lavar a mão. Se você não tem sabão, você usa o álcool gel. Mas 20 segundos, né? Também não adianta fazer aquela lavagem assim, né? Sim. Então você faz para você tirar tudo que está na tua mão, você precisa esfregar, com certeza, com gel ou com o sabão. Você tem lá uma maneira direitinho de você lavar a mão, porque senão tem lugares onde o vírus pode ficar. Porque senão assim vai embora. Não adianta. Uma curiosidade que eu acho que muita gente deve estar tendo, doutor, é com essa volta, né, esse retorno progressivo dos shoppings, dos restaurantes, apesar de várias restrições, já estão funcionando aqui no Rio. A gente viu aquelas imagens do Leblon no dia da reabertura, né, de aglomeração na rua. Mas quem quer pegar e ir almoçar com a família, é o momento, não é o momento? Como proceder? Eu vou te falar, Marcelo, é uma dúvida de todos nós médicos, né? E assim, eu esperaria um pouquinho para ver. Porque tem muita gente na rua e a gente sabe que pode ter essa coisa da... Assim, eu, particularmente, assim, eu peço para quem está em volta tentar esperar um pouquinho, porque como tem muita gente indo para a rua, a gente vai saber se a imunidade de rebanho, que é a imunidade das pessoas, ela de fato ajuda ou se vai piorar ou não. Assim, eu esperaria um pouquinho para ver, porque a gente não sabe, pra gente entender assim, um pouquinho melhor como é que o vírus funciona, a fisiologia como é que funciona a nossa fisiologia com o vírus e com a liberação. Então, assim, a gente tem muita dúvida. Assim, se sair, sai protegido. Eu acho que por enquanto é isso. Se for malhar na academia, vai protegido. Faz tudo o que tem que se fazer. E, assim, nunca deixe de sair protegido a princípio. A gente vai, cada semana, cada dia, a gente vai entendendo mais, porque acho que tem muita gente que está se expondo mesmo ao vírus. A gente vê hoje, por exemplo, algumas cidades que foram mais expostas já tem uma imunidade que está adquirindo, então a gente não sabe como é que isso vai funcionar. A gente vai ver. Assim, uma doença nova, a gente vai conhecendo, né? Cada dia você vai conhecendo uma coisa nova. E já são 4 meses, né, de muita gente em casa, com uma rotina completamente diferente. Como espantar a ansiedade que vem naturalmente num momento como esse? Assistindo a sua coluna ao vivo toda quarta-feira. Fazendo atividades positivas que assim, eu acho que tem várias maneiras de você espantar, assim. Primeiro que aquela coisa de você buscar um significado. Se você buscar, cada um está se reinventando. Eu acho que você se reinventar e buscar o significado para aquilo que você acha legal, você usar, porque todo mundo tem uma potência, né? Então você vê o próprio a direção do consumo está mudando, do consumo de informação, do consumo de tudo. Então
existe essa potência, está dentro de todo mundo. Então, cada um acho que tem que enxergar o que está acontecendo em volta e daí botar a sua, o seu ânimo, a sua força ali dentro daquilo. Cada um, assim, se você ficar parado lendo as notícias só, isso aí só vai te dar mais ansiedade. Mas, assim, eu acho que é se reinventar e buscar o significado para aquilo que você acha que é importante para você. Assim, graças a Deus a gente, cada um tem essa oportunidade, né? Mas, assim, a ansiedade vem daquilo de você ficar sem estar vendo uma coisa, sem você estar vendo um futuro. Mas se você conseguir entender que se reinventar é você traçar um novo futuro, é simplesmente maravilhoso, porque você, assim, a gente viu muita coisa boa e muita gente se reinventando. Assim, você vê por aqui, né? Isso, a tua coluna é uma prova disso. Mas não é fácil, não. Eu tenho uma coisa muito de me compensar com comida. Falar, eu tô trabalhando demais, eu mereço comer um brigadeiro. Tem pessoal comentando aqui também que se pode comer brigadeiro. Como lidar com isso no meio de uma pandemia, sem poder sair de casa? É muito complicado. Eu acho que uma das poucas coisas boas da pandemia é comer, né? Sei lá, não tem... Ainda bem que tem, né, brigadeiro, né? Eu acho que é proibido na vida a gente proibir de tudo. E eu acho que tudo é uma balança. Então, assim, se você comer o brigadeiro numa noite, no dia seguinte você segura a onda. Então, assim, sim, eu acho que a comida é, sim, uma válvula de escape, é uma das. E assim, a gente tem que saber como a gente trazer isso para nossa vida e de que maneira. Se você fica beliscando o dia inteiro, isso aí realmente vai te atrapalhar. Mas se você deixa um tempo para isso, não é de todo ruim. E assim, o que você pode tentar fazer mais? Claro, não, assim, não tem jeito. O doce é bom mesmo. O carboidrato é bom para quem gosta. Tem gente que não gosta. E quem não gosta, né? Eu não sei como é quem não gosta, mas tem gente que não gosta. Mas aí... Vontade, não vou nem dizer que vontade que eu tenho de fazer com uma pessoa que fala que não gosta de um macarrão. Eu gosto de pizza. Então, assim, eu acho que o que acontece é o seguinte, que as pessoas falam assim, você não pode. Quando você proíbe, é muito ruim. Mas quando você não proíbe, é fácil. Então, assim, o que é muito importante? Você lembrar sempre de que você tem que comer lá a tua proteína, teus vegetais, não exagerar no carboidrato. Você tem que ir, assim, você tem uma balança. Uma balança e se você só ficar de um lado, quebrou. Mas só que assim, eu até acho que vale a pena, às vezes, você quebrar com brigadeiro se você gosta, porque é um prazer que você tem. Agora, eu acho que você tem que ter uma maneira de... Todo mundo tem que ter uma maneira de se controlar, que eu acho que uma balança ajuda. Você tem que ter lá, você tem que saber se enxergar. Lá tem tua balança, você come lá direitinho. No dia que você faz, é só não deixar escapar. Se você sente que você está escapando muito, então assim, segura a tua onda. E se você não consegue segurar, é normal e é comum você pedir ajuda. Assim, quantas pessoas, assim, o que você está vendo mais aqui? Ansiedade. Então, assim, peça ajuda. Você tem, assim, tem vários médicos e agora a gente tem a telemedicina, o teleatendimento. A gente pode prescrever à distância. Então, assim, por que você ficar lutando com uma coisa que você tem, graças a Deus, Deus criou medicamento que pode ajudar. Assim, você tenta exercício, tenta fazer tudo. Agora, se você não consegue, peça ajuda. Porque ninguém fez isso sozinho. Assim, a gente não a gente depende um do outro para viver. Assim, e você pedir ajuda, nada é mais humilde do que você pedir ajuda. Então, assim, peça ajuda. Assim, você tem que ter as suas limitações. Acho que uma balança, para quem tem pressão alta, para expressão, para quem tem glicose alta, pode ser um aparelho de glicemia. Sentiu que você não está controlando, seja humilde e peça ajuda para quem estuda para isso. Porque assim, a gente estuda todo dia para tentar ajudar o outro. E não caia nessas historinhas, porque tem muita historinha, tem muita gente dizendo, o meu protocolo é melhor do que o outro, o meu era não sei o que. Quando você vê a pessoa falando o meu, a doença e o paciente estão na frente de qualquer coisa. Então, assim, não é o meu.
assim, é o paciente, é a vida. Então, se começa a falar, não existe um dono da verdade, mas, assim, para a gente ter a evidência, você tem que ter estudo, publicação, tudo bonitinho. Então, não tem ninguém que tenha um protocolo no Brasil melhor ainda. Assim, o dia que tiver, a gente vai saber. Entendeu? A Veja vai dar primeiro. Com certeza. Verdade. Falando em mágica, né, em fórmulas mágicas, a Mel mandou uma pergunta aqui pra gente. Tá aparecendo na tela? Tá. Sim. Fenofibrato. Esse é novo pra mim, nunca ouvi falar. O fenofibrato é um estudo israelense que saiu esse fim de semana falando sobre que poderia transformar o coronavírus numa simples gripezinha. Mas isso é um estudo com pouca gente, pode ser que você... Tudo isso, assim, nada disso é mentira. Assim, a gente tira ideia sempre de um estudo pequeno e começa. Primeiro você vai em animal, depois você em estudo pequeno, depois você vai aumentando. Isso é um estudo israelense. Todo mundo quer ser o dono da cura, entendeu? Então, assim, nessa coisa do corona, tem uma coisa que tá sendo uma febre na medicina, assim, que é, de certo modo, ruim, que são os pré-prints, tem uns sites agora que eles publicam o artigo antes de ser publicado numa revista indexada. Aí o que acontece? Esses artigos não têm revisão dos pares. E aí, às vezes, entram coisas antes e que muitas vezes estão erradas. Não estou dizendo que isso que ela falou tá errado, não, porque isso pode ser o fenofibrato, pode ser Tem várias drogas que ajudam. Que podem ajudar. Então, assim, só que você precisa de mais evidência para ver, para poder falar. Então, assim, você não consegue provar nada ainda. Que você faz uma coisa que é melhor que a outra. Então, tem que ter muito cuidado, porque muitos dos estudos, na verdade, a maioria dos estudos que você tem são os estudos observacionais, que são que você pega, porque assim, estudo randomizado, quando você pega paciente que usa e que não usa droga, são estudos de verdade, você pode ver se a droga está fazendo efeito ou não. Mas estudos observacionais, eles têm um problema. Eles não conseguem ver, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo mais fácil. Eles não conseguem ver relação de causa e efeito. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, estudos observacionais mostravam que o consumo de café estava associado ao câncer de pulmão. Aí todo mundo, opa, café, câncer de pulmão, café, câncer de pulmão. Aí, o que aconteceu? Tinha uma associação, mas não tinha uma relação causa, porque viram que quem tomava café fumava mais e tinha mais câncer de pulmão. Na verdade, era por causa do cigarro. Então, interessante. Você tem uma associação, mas você não pode dizer que é uma relação causa-efeito. Estudo observacional, ele te dá uma ideia para você poder estudar depois com estudo randomizado, mais certinho, tal. E são estudos que demoram mais. A maioria dessas conclusões que a gente tira, que se tiram, são de estudos observacionais. Tá? Então, que você tem associação, então você não tem certeza ainda. Então, nada disso, assim, a gente é o que mais queria usar fenofibrato, ABC, ou ivermectina, mas a gente tem medo de fazer mais mal. Isso é o princípio básico da medicina, não fazer mal, né? Fazer mais mal do que fazer bem. Então, assim, começa a usar, dá problema. Então, acho que você tem que dosar. Então, assim, nada melhor do que você primeiro se cuidar. Se cuidar é melhor do que tomar remédio. Assim, melhor, como a gente até escreveu lá na coluna, o melhor alimento é o nosso remédio, né? Quer dizer, o alimento é o nosso melhor. Então, a gente come e, assim, se não consegue, procura ajuda. Verdade. E é fácil, não é difícil. É só a gente ser humilde para poder pedir, né? Oi? Perdão. É só a gente ser, assim, a gente ter humildade de saber que a gente precisa ajuda e foi pedir. E é muito bom ouvir isso, né? Porque todo mundo precisa de ajuda em alguma coisa. Ninguém é autossuficiente para tudo, né? Claro. E o coronavírus, ele traz... assim, ele tá deixando muita gente em casa também. Muita gente está subdiagnosticando outras coisas. Então, às vezes a pessoa fala, não tô com medo de ir para o hospital. Os hospitais privados estão até mais vazios agora, os públicos também.
Uhum. Ah, não quero pegar coronavírus. Aí deixa de diagnosticar um câncer, deixa de diagnosticar um infarto, deixa de diagnosticar várias coisas. Então, assim, não, assim, quem tem alguma coisa, vá atrás. Essa coisa, vou pegar corona, não dá mole, não. Assim, você tem que fazer o seu preventivo, faça. Você tem que fazer teu exame, faça. Porque, assim, o que é perigoso é deixar de diagnosticar coisas que têm que ser diagnosticadas agora, com ou sem coronavírus. Então, assim, muita gente está deixando de fazer, e a gente até falou isso também, né? Que a gente acha que está deixando de fazer check-ups, tal. Assim, faça e, em geral, os lugares que fazem, eles têm as suas proteções, então não tem muito problema. Só que as pessoas estão deixando e você está deixando de diagnosticar um bando de coisa. Então, isso tem sido um grande problema, sabe? Uhum. Então, quem está com aquele examezinho prescrito desde antes da pandemia pode ir lá Pode fazer. fazer. Deve fazer, né? Eu tenho um ali na minha geladeira me esperando. Então vai lá e faz. Eu chamo o laboratório aí, porque eles vão em casa também. Uhum. Eles vão em casa também. Então, assim, e as pessoas estão fugindo, não foge não, tipo, porque não tem porquê, entendeu? Tipo, eles vão em casa, tipo, se protegem. Eu acho interessante também falar um pouquinho de exame diagnóstico, né, para coronavírus. Do Covid, né? Sim. Que a gente até escreveu sobre isso, né, com o Hélio, que é o dono do Richer, e sobre diagnóstico. E assim, e vem muita dúvida, né? Então, assim, o exame para diagnóstico do Covid é o PCR-RT, que é o cotonetezinho que você bota no nariz, lá no fundo, né? Você tem as sorologias, mas as sorologias não são o exame diagnóstico. Elas veem se você tem imunidade, elas podem ajudar para você ver estudo populacional. Não estou dizendo que você não pode fazer, a INS nem está pagando mais, mas o exame diagnóstico para coronavírus agora ainda é o PCR. Assim, é o PCR. E que você tem aí o PCR. Você estava demorando, assim, hoje demora 2 dias, né? Você tem uma máquina até que faz em 6 horas. Mas eu estava vendo uma coisa interessante que estavam mostrando que nos jogos de futebol eles estavam fazendo um teste rápido e dizendo toda hora que eles estão anunciando que os testes que eles fazem nos jogos são PCRs ultra rápidos. É mentira. Porque não existe um PCR que você faz em 15 minutos. Teste rápido é o que você tem é sorologia, né? Então, assim, pode ser que um dia existe, mas ainda não existe uma máquina de PCR. Sorologia é o que aponta se a pessoa teve contato com o vírus, não é isso? A sorologia você tem um padrão de resposta da tua imunidade que fala se você está na fase aguda, se você está na fase crônica ou se você está na fase de transição. Então, é uma coisa que é mais como a tua imunidade está respondeu ao coronavírus, sabe? E aí aí tem já tem gente falando que tem imunidade cruzada, outros coronas. Toda hora aparece uma coisa, né? Semana passada foi isso. Que pode ser que muita gente tenha, que talvez seja menos pior, porque tem um negócio de imunidade cruzada, porque já tem outros coronas. Assim, a vacina de gripe tem 5 coronavírus, né? Mas que são outros, que não são esses. Não é o novo coronavírus. Não é o novo coronavírus. É o novo coronavírus, porque se chama. Que as pessoas acham que é novo coronavírus, as pessoas acham que é tipo. É maneira de falar, não. Novo coronavírus é o sinônimo para SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, e que é o nome de um novo vírus. A Covid-19 é a doença que o coronavírus traz. Então, assim, se a gente for comparar, para ficar mais, acho que o exemplo mais fácil, é igual HIV e AIDS. HIV é o vírus. Só pode ter só o vírus incubado. E AIDS é quando ela tem a síndrome da deficiência adquirida, quando ela tem a doença em si. Então, o COVID seria AIDS, o D é COVID de disease em inglês, né? Então, é COVID-19. Então, é quando você tem a manifestação da doença. Se você tem só... se você é assintomático, se você só tem a presença do vírus em si, se chama SARS-CoV-2 ou novo coronavírus. Que as pessoas confundem muito. Por isso que quando você fala novo coronavírus, é novo coronavírus mesmo, porque tem os velhos coronavírus. Até saiu, no começo da pandemia, eu lembro que saiu uma fake news, foi muito divulgada, falando, era um senhor
fez um vídeo falando: o meu cachorro recebe vacina de coronavírus. O coronavírus está com a gente há muito e muito tempo, né? Sim. É um tipo de vírus que nem influenza, né? Influenza, que é o vírus da gripe, né? E o corona é um tipo, só que esse novo, ele tem algumas peculiaridades distintas. Mas, assim, toda vacina de gripe, o cachorro, sim, ele tem lá a vacina, que nem a nossa tem, em geral, 5 cepas ou 4 de corona, que não são esses. Então, eles são vírus parecidos, mas que tem umas diferenças. Aquele envelopezinho, que são aqueles envelope não, desculpa, aquelas proteínas spikes, que são aqueles dentinhos que tem no novo coronavírus, que é como ele... São horas que ele infecta, é bem interessante. É um pouquinho diferente. O coronavírus, por exemplo, parece ter parece mutar menos que o vírus da influenza, o que é até bom para uma eventual vacina, né? Mas a gente tá vendo ainda, né? Então, assim, é muito pouco tempo para ver. Mas o influenza é mais mutável. Tanto que por que todo ano tem vacina de influenza? Porque ele é um vírus que muta muito. Então, todo ano tem uma vacina nova de gripe. Influenza é a vacina da gripe, né? Sim. Então, a gente tem que pensar quando que vai vir a vacina, já é outro problema. Então, tem gente que as esperanças estão totalmente voltadas para vacina. Tem gente que acha que vai ter vacina ainda em 2020. É para a gente ter essa esperança mesmo? É para a gente ficar mais relaxado quanto a isso? Esperança é sempre bom, porque esperança quando a última que morre. Faz tudo, né? Assim, esperança tem que ter. Mas, assim, a vacina é um processo que é um pouco mais... A vacina não é um processo rápido. Se você... Assim, eles falam muitas vezes antes do que é o tempo previsto, né? Então, assim, é difícil você achar que 2020 vai ter. Se estiver no final do ano, ótimo. Eu já vi, assim, o pessoal de Oxford eu fico me perguntando, o que significa ter vacina? Que é ter uma vacina cara para poucas pessoas, porque a vacina é um pacto social. Ela precisa que grande parte da população esteja vacinada, né? Sim. E aí eu penso, uma vacina que vai ser para poucas pessoas, vai ser cara, que vai ser paga, ou é uma vacina que quando eles falam ter a vacina, eles falam dentro da ótica deles, do laboratório deles, a capacidade de produzir muita vacina, tipo 1 bilhão de vacinas e por um preço acessível, dentro da ótica deles. Mas ontem mesmo, acho que duas, que a Pfizer e mais uma, falaram não, que a gente não está pensando em vender a preço de custo. Mas até aí tem as regulações do governo, aí tem muita coisa que vai acontecer ainda na frente, assim. Mas, assim, mas quando falam de ter a vacina, você faz o teste em 1 ano, como está tendo, né? E aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que está tendo. E aí, se dá certo, você tem a capacidade. Em geral, qualquer um desses que já está fazendo o teste humano, ele tem a capacidade de produzir muita e tem a capacidade de fazer um preço acessível também. Senão ele não faria isso, então não teria nem autorização. Aí também vai do interesse, aí vem outras coisas, né? E você tem que ter a noção agora acabou de sair, foi o grupo do NIH, um pouquinho antes da nossa live no New England, que é a revista médica mais famosa do mundo, mostrando que uma das vacinas americana do grupo do NIH, né, tem imunogenicidade, ou seja, que você não tem problema em seguir os estudos com ela. Assim, né? Tudo que sai no New England começa a ser publicado em tudo que é lugar, né? Então saiu agora, então provavelmente vou começar a mostrar, É mais um passo para a vacina, sabe? Assim, a gente tá andando, mas enquanto isso ninguém precisa ficar assim, não tô dizendo que parado em casa é bom, mas ninguém precisa ficar parado esperando vacina. Não. Eu acho que cada um faz o seu da sua maneira. Agora, todo mundo que tá ouvindo, se puder, assim, eu acho que é se cuidar. Se puder deixar uma mensagem que eu acho que é importante, nunca foi tão importante na vida se cuidar. Você fazer seus 5 minutos de exercício, você se preocupar com o que você come, você dormir, se você tem alguma comorbidade, tem remédio você tomar, não deixa o negócio ir, entendeu? Porque quem deixa tá se dando mal.
Tá se dando Sim. mal e, tipo, isso dá mal quer dizer morrer. Então, assim, espero que não aconteça com ninguém, mas se você não, assim, cada um é dono de, assim, isso é uma coisa que a gente não pode fazer pelo outro. Essa coisa do... É engraçado, né? Porque o coronavírus se vocês parar pra pensar, é muito legal isso. Quer dizer, legal não é, mas o vírus, ele não tem vida, na verdade. Ele não tem DNA, vamos dizer assim. Ele não tem DNA. Para ele viver, ele precisa ter o ser humano para conseguir incorporar aquele DNA. E aí fazer o estrago que ele faz. Então, o vírus ele mostra que ele não pode ser egocêntrico. E a gente que é humano pode. Então, assim, eu acho que fica a pergunta. O vírus precisa de um hospedeiro para viver. Aprendendo com o coronavírus. Exatamente. Assim, é isso aí. Mas porque senão ele não consegue. Porque a estrutura molecular do vírus, ela não tem DNA que nem humano, que nem animal. Então ele precisa do hospedeiro para poder fazer o estrago que ele faz. Então ele precisa compartilhar e a gente não precisa. Então, assim, a gente precisa se olhar, saber que só a gente pode. A gente é o primeiro a poder cuidar da gente. Se precisar de ajuda, a gente pedir ajuda, entendeu? Mas as pessoas esquecem disso. Tipo, assim, não adianta, assim, não tenta resolver sozinho. Você vai até um limite. Mas, assim, chega ali, tem coisa que não dá para você seguir, entendeu? Então, assim, vai até onde você consegue. Se você não conseguir, pede ajuda. Levanta o braço e pede ajuda, entendeu? Tipo, ninguém é feliz sozinho, né? Já dizia nosso poeta. Sim. Você estava comentando, né, que a gente tem que dormir bem, tem que fazer exercício. E duas coisas que são muito relatadas, né, por quem está fazendo isolamento, são insônia e falta de libido. Como dar conta disso, doutor? Bom, falta de libido. Muito bom. Acontece. Não, pesquisas. Isso com certeza. Para começar, o que a gente tem visto mais, assim, o que a gente mais tem é a ansiedade. E a ansiedade está diretamente correlacionada com a diminuição da libido, obviamente. Se você não relaxa, você não consegue fantasiar e viajar. Da mesma maneira que se você não dorme, você não tem o sono REM, você também não consegue ter memória. Você não consegue... Você fica mais... Uma coisa leva a outra. Então, assim, insônia. Ansiedade leva a insônia. E uma coisa leva a outra. E, consequentemente, isso... assim, a libido é multifatorial, né? Ela tem vários braços, né? Então, assim, além do hormônio, mas, assim, eu acho que na quarentena tem uma coisa mais específica, que é você tá ali na mesma rotina sempre. E quando você tem vários fatores que pioram, assim, da mesma maneira que eu vejo muita gente com falta de libido, eu vejo alguns também que aumentam a libido porque conseguem criar. Então, assim, eu acho que só quem pode mexer na sua imaginação é você. Só que para isso a máquina tem que estar funcionando. Então, não adianta, imagina, só vai funcionar direito a máquina se você dormir bem, se você comer bem, se você fizer teu exercício. Porque as pessoas acham, mas eu vou fazer só o exercício. O exercício, por exemplo, ajuda você a dormir, diminui a ansiedade. Um leva o outro. A pessoa perde peso, ela dorme melhor. Então, assim, eu acho que quando você tá sedentário, tá acima do seu peso, você começa a ficar mais ansioso, vira aquele ciclo vicioso, aí mole para a libido fazer assim. Se você tá se sentindo bem com você mesmo, dormindo bem, fazendo seu exercício, claro, dentro de casa, mas você vai criar. E a libido, ela tá muito associada ao lado direito do cérebro, né? Que é aquele mais da criação, principalmente na mulher, né? O homem é mais esquerdo, que é mais objetivo, mais direto. Mas isso pode mudar, óbvio, né? Mas é mais coisa de você ter o clima, você ter toda uma situação para que aquilo aconteça. Entendi. A gente também recebeu mensagens aqui dos nossos seguidores perguntando sobre academia. É seguro ir para academia? Pode malhar de máscara? Tem que malhar de máscara e correr de máscara?
É aquilo que a gente falou, né? É, assim, é a mesma coisa do restaurante que você perguntou. Tem que se proteger. É, e, e quando você malha, tem um estudo que foi acho que foi de Stanford, que eles mostraram que quando você está fazendo exercício, você faz aquela nuvem, né? Você respira mais fundo, então você faz uma nuvem que você pode ser de vírus, né? Que sai do seu próprio pulmão. Então, por exemplo, quem está pedalando, você tem que ficar até 20 metros. Quem está correndo, você tem que ficar até 10 metros. Então, você tem que ficar bem atento. Então, o ideal é que você corra de máscara mesmo. E uma coisa importante, que é o seguinte, quem não tem condicionamento físico, tem que ter cuidado para correr de máscara. Porque a máscara faz com que você fique mais cansado. Ela faz com que você aumente a sua capacidade vital. Então, assim, você tem que ter... muita gente fazia... Tem muito atleta... um pouco... Se você comparar um pouquinho com quando você vai na altura, entendeu? Quando você, por exemplo, um jogador de futebol vai jogar bem lá na Bolívia, no alto. Você sente mais falta de oxigênio. Mais ou menos, a máscara é mais ou menos isso. Então, para quem não tem capacidade aeróbica de fazer isso, pode ter problema. Então, óbvio, fique atento. Mas se puder malhar, se for malhar, vai tudo paramentado. Assim, até a gente entender como é que funciona isso, as academias abriram, assim, mas vai porque, assim, a gente não sabe, entendeu? Então, mas, assim, uma coisa eu tenho certeza. Vale a pena malhar. Vale a pena... não sei se é em casa, fora de casa, porque é uma coisa que a gente tem visto que o risco, assim, que se você está ativo, você tem menos risco. Então, assim, faz da tua melhor maneira. O exercício melhor, sabe qual é o melhor exercício, Marcelo? Aquele que você faz. Então, você gosta, entendeu? Então, se você não tem... Se você não faz nenhum, não adianta. Então, assim, tenta criar tenta fazer um. Então, assim, começa, assim, 1 é melhor que o 0, 2 é melhor que o 1. Então, começa, tipo, step by step, devagarzinho. Vai tentando, sabe? Tipo, cada um... E tem um monte de vídeo no YouTube disponível de professor de educação física explicando como que você pega um peso dentro de casa mesmo. Aqui na minha casa a gente usa o sofá de apoio, tudo isso dá jeito. É muito simples, porque se você começar com o peso do seu corpo, você não precisa de 1000 pesos, tal. Você com aquele chãozinho ali, ó, naquele chãozinho ali que eu faço várias coisas. Então, assim, tipo, com o peso do meu corpo, sem nada. Então, assim, não que eu seja um exemplo, mas assim, tem maneiras de você não precisa ter a academia mais rica, mais cara do mundo. Se você quiser, você consegue. Tudo é questão de prioridades. Assim, eu acho que o coronavírus ele veio para mostrar as nossas prioridades. Assim, o que é importante na nossa vida. Então, assim, a gente não estava acelerando, estava fazendo tudo. E aí eu acho que quando você para e pensa, você começa a pensar no significado que você e quem está em volta quer ter e quer dar, né? Isso é muito... isso chama... Quer dizer, quem criou isso na Segunda Guerra Mundial foi o Viktor Frankl, ele é um psicanalista é um médico psicanalista que ele criou a logoterapia, que ele falava da vida em busca de sentido. Que ele via que ele passou a Segunda Guerra o Holocausto em Auschwitz, mesmo lugar que a minha avó passou e que, graças a Deus, ela está viva. Teve coronavírus. E um beijo para ela. Quantos anos? Minha avó tem agora 90 e alguma coisa. E ela tá, graças a Deus, firme e forte, saiu. Nossa, que ótimo. E aí ele viu o seguinte, quem estava no campo, que só vivia quem tinha um sentido para a vida. E ele ajudou 2 pessoas a viverem, tem isso no livro dele, que é um livro, assim, um dos 10 mais lidos de todos os tempos. E aí ele mostra que ele ajudou uma menina que queria acabar de escrever um livro dela e o outro que tinha que encontrar o filho. Então, assim, quem perdia o sentido, quem perdia a vontade de viver no campo, perdia a vida. Só que quem achava um motivo, ganhava a vida. Ou seja, ele, assim, a conclusão que ele teve foi a seguinte: você não tem que perguntar o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim, o que Deus quer de mim. E ele via que no pior lugar da vida, que era o campo, que é o lugar pior que já existiu,
a pessoa podia viver no inferno ou podia viver no céu. Não é como a pessoa... não é o que ela vive, mas como ela reage ao que ela vive. Então, assim, se você reage de uma maneira positiva e olhando para frente, buscando um significado, porque o significado não é você olhando no que eu quero para mim, mas como é que eu posso fazer bem ao outro, no próximo. Então, você vai ver a quantidade de coisas maravilhosas, a epidemia de oportunidades que o coronavírus trouxe para a gente. Então, acho que essa é a mensagem mais legal para a gente poder tentar deixar aí, porque, assim, ache as coisas boas e o significado que esse momento deixou pra gente, porque fez a gente parar para pensar sim, assim, naquela vida que você não conseguia parar, não conseguia respirar. Então, assim, e busque o sentido para sua vida, porque nada é por acaso. Tudo é providência divina. Então, cada um só consegue achar em você. Assim, eu acho o meu, você acha o seu, e por aí vai. Então, assim, vai atrás do seu significado. Porque você indo atrás do seu significado, a epidemia vai ser, em vez de um suplício, vai ser uma bênção divina para você. E, assim, não encare como dificuldade. Encare como um obstáculo a ser vencido. Quando você bate o obstáculo, você está mais alto. Entendeu? Uhum. A Cabala diz muito isso, que, assim, que eles chamam de tikkun, né? Que, assim, você passa aquilo ali, agora você é faixa preta. Você era faixa branca, agora faixa preta. Então, assim, você agora consegue lutar melhor contra tudo que é para você. Então, a resiliência de todos nós agora é muito maior. Então, assim, todos nós agora a gente está muito mais preparado para viver coisas que a gente nunca viveu. Então, assim, é nesse momento que você tira os grandes, entendeu? E aí eu acho que cada um tem que achar em você, não é naquela pessoa que fala, eu tenho a solução mágica. Ninguém tem solução mágica, assim. Tem pessoas que te ajudam a ser melhor. Então, assim, vai atrás do seu melhor. Se você vai atrás do seu melhor, você vai ver como tudo que aconteceu é pro nosso bem. E daqui a pouco tá todo mundo na rua, tá todo mundo no carnaval, não sei se nesse ano, quer dizer, vocês não querem, mas... Algum dia ele vai vir, né? Não ele necessariamente na época dele, né? Mas ele vai vir. Vai vir. Vai vir. Uma belíssima reflexão, doutor Fabiano, para a gente terminar a nossa live. Infelizmente, temos só 3 minutos. E eu acho que foi sua mãe que comentou aqui que a sua avó tem 94 anos. É isso aí. Eu sabia quantos anos ela tinha, mas não sabia se a minha mãe queria que eu falasse. Ela falou, deixa ela falar. Tá certo. Aproveita a minha mãe. Achei muito boa a história e muito inspiradora também. Saber que ela sobreviveu. Assim, até porque a família é o que a gente tem de mais importante na vida, né? E a minha, né? Com certeza. Então, por isso que eu dou um beijão, porque estão todos eles me vendo aqui, então beijo pra vocês, eu com vocês. Então, cada um que possa dizer pra sua família, aproveitar hoje, né? Que assim, nunca deixe para amanhã para dizer assim, eu te amo, sabe? Então, assim, sempre diz hoje, porque, sei lá, não sei. Então, assim, então, cada um fale, assim, para quem você ama, porque às vezes a família, os amigos da família que a gente pode escolher também, né? Então, assim, fale para quem você pode falar que você ama e nunca deixe para amanhã. E as coisas pequenas, deixa pra lá, cara. Deixa pra lá, porque coisa pequena é pequena. Então, assim, fica com quem te faz bem e quem te faz mal cresce. Eu aprendi muito com o Manuel, que tá aqui. Eu vi que ele tá aqui agora, o Manuel Tomás, ele me ensina muito. Esse cara seria maravilhoso de fazer uma live, que esse é um monstro. Obrigado, Manuel. Também. Então, ó, um beijo pra vocês. Pra Carol também, né? Que juntou a gente. Carol tá aqui mandando altos comentários, diz que acha que fica com falta de ar quando malha. Não, a Carol é atleta, mas ela é atleta, que ela corre muito, entendeu? Carol sabe tudo de saúde, ela é mais médica que todos nós juntos. Carol Barbosa, nossa repórter de saúde e gastronomia, sabe tudo. De tudo, de tudo. Minha consultora de vida. De vida, a minha também. Só quer fazer capa, faz com ela, entendeu? Então, assim, eu acho que cada um pode, cada um pode fazer o seu exercício de tentar achar, assim, pensar assim, poxa, por que tudo isso aconteceu e o que eu tô tirando do melhor de mim e o que eu posso fazer diferente, não só para mim, mas para fazer a diferença no outro, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E se eu quero fazer a diferença no outro, o outro também pode fazer a diferença em mim. Então, assim, saber que existe a troca só faz a gente crescer.
Maravilha, doutor. Para a gente terminar, a última diquinha muito rápida. Toda semana eu pergunto aqui para os nossos colunistas, peço uma dica de livro para os nossos leitores. Não precisa ser técnico, pode ser Não, algo o de meu top. livro vai ser o Viktor Frankl, que eu acabei de falar sobre, né? Show. Que ele é um dos 10 livros mais lidos até hoje. Em inglês é A Man Searching for a Meaning, mas tem em português, tá lá na 90ª edição. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele tem vários, né? Uhum. Mas é esse livro que eu falei sobre você achar um significado e buscar um significado para sua vida, e você vê que tem um bem maior, que a vida está além da só a felicidade momentânea, entendeu? Que é boa também. Ninguém tá dizendo, tipo, ninguém é só na teoria, não sabe? Sim. Mas que é boa também, entendeu? Então, assim, é esse livro. Se quiser, eu até mando para a gente poder Tá ótimo. colocar. Beleza? Daqui a pouquinho a gente sobe lá para o site da Veja Rio um resumo do nosso papo e vai estar lá o livro tudo direitinho para o pessoal que quiser ver. Obrigada, Fechado. doutor. Foi Obrigado, um prazer Marcela. conversar. Um beijo para você. Até a Tá? próxima. Um beijo. Obrigado. Beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo, Benúzio, Beijo. Eduardo, Elbi, Daniel Brito está aqui com a gente, Carlos Pinto, Regina Capobianco, minha mãe, Eleonora Azevedo. Gente, muito obrigada. Até semana que vem eu vou conversar com André Heller Lopes, que é diretor do Teatro Municipal. Como ficam os teatros? Legal. Obrigada. Tchau, Marcela, tchau. beijo.